A paz do Senhor. Ele é coronel aposentado da Polícia Militar do Estado do Acre, onde ele foi o comandante-geral, acho que por mais de uma vez. Ele é crente há muitos anos. Uma vez a gente ficou trancado num apartamento, num hotel em Manaus, porque o avião não chegava ao Acre de jeito nenhum. Era tempo de chuva, era, Coronel Célio? Era um período de inverno feroz, o avião não pôde descer. Inverno bem rigoroso. Bem rigoroso. E eu lembro que nós descobrimos crentes, a gente já se conhecia, sim, por causa da vida que a gente leva na cidade pequena. E naqueles dias foi uma experiência muito inusitada em todos os aspectos. E uma delas foi olhar para a cara de um camarada e dizer assim: você é crente, é? E eu acho que foi a mesma coisa que você teve comigo, né? A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, meu pastor. Quantos anos faz isso? Olha, isso foi no máximo até 2006. Por aí, assim. Por aí, 2005, 2006, por aí. Então nós já estamos quase há 20 anos desse episódio, tempo, certamente. Né? E algum arrependimento de ser crente de lá para cá? Tenho, sim. Arrependimento de não ter aceitado a Jesus ainda antes na barriga desses da minha 20. mãe. É verdade, é verdade. Sem sombra de dúvida. Eu estou puxando isso para ver como é compatibilizar a vida de um soldado com o de crente. Claro que quando você conversa com as pessoas, descobre que as instituições hoje elas estão repletas de crentes, porque esse número expressivo que aumentou da quantidade de crentes, segundo o IBGE, né, é visível em todo canto. Por que não se refletiria dentro das instituições como a Polícia Militar, por exemplo, né? Mas é diferente. Assim, por alguma razão o pessoal nota, manda o crente. Tem isso. Pois é, meu pastor. Olha, eu me lembro quando eu comandava o BOP, e nós, todas as sextas-feiras, nós fazíamos culto lá, né? Dentro dos Caveiras. Dentro lá do BOP. E algumas pessoas achavam isso, até de certa forma, esquisito e até incoerente. Inadequado, né? Não, absolutamente. Pelo contrário, Deus nunca gostou de homem covarde, né? Se nós observarmos ali a história de Gideão, é muito claro sobre isso. Né? Claro. O Senhor sempre gostou de homens fortes, homens guerreiros, mas acima de tudo que respeitassem a lei, que o próprio, digamos assim, que não maltratasse ninguém, que se contentasse com o seu soldo, ou seja, que fossem honestos, né? E isso aí são características do soldado cristão, né? Do soldado cristão. Não quer dizer que também, se for necessário, se ele não sabe sacar uma espada e dar no meio da linha, né? Pois é, né? As armas do soldado, né? Assim como as armas dos cristãos, estão ali para serem usadas, né? Claro. E todas elas são as armas de defesa da sua vida, mas principalmente da sociedade. Então, todo aquele aparato, né? Às vezes a pergunta, mas por que o soldado usa isso, usa aquilo? Eu digo, olha, porque é necessário, né? Como é que você vai defender alguém com o giz na mão, com o microfone na mão, enfim. De toda sorte, é necessário muitas vezes até para ter um combate pelo menos razoavelmente igual, né? Até porque o outro lado é totalmente irresponsável. E o soldado usa suas armas com responsabilidade. Ele só vai usar quando for necessário. Ele é instruído para saber a hora e o modo. Por isso que ele tem uma coisa chamada uso progressivo da força, né? Em que a arma mais potente é a sua palavra, a sua postura, as suas atitudes, e aí depois vai subindo o tom se for necessário, né? Eu conversava com uma pessoa aqui, ela disse assim, olha, eu conheci o Coronel Célio, comandante da polícia, e um dia eu fui pregar a palavra de Deus na sala dele, e ele tirou todos os paramentos e disse, olha, agora quem está aqui agora não é um comandante, é só um servo de Deus. Pode, eu quero ouvir a palavra. E aí eu falei, cara, isso tem a cara dele, de certa maneira, né? Por fantasia, assim, eu conheço o Coronel Célio, ele é capaz de ter feito esse negócio. Eu já sei ideia de quem o senhor está falando, né? Achei um testemunho fantástico. Pastor, eu sempre digo para as pessoas, quando a Bíblia nos afirma lá que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas, eu sempre digo que essas demais coisas nem nome tem. Né? É o resto. Quem é que estava lá? Estava eu, pastor Cleme, pastor Luiz e o resto. O resto nem não se sabe quem é.
E claro que tudo isso é importante as pessoas estudarem, é importante as pessoas terem algum recurso, né? É importante que elas tenham bens e posses, tudo isso é válido, né? Mas na realidade tudo isso vai ficar. Essa é a realidade, tudo isso vai ficar. Os títulos vão ficar aí pendurados na parede, né? Os diplomas guardados dentro das gavetas, né? O dinheiro vai ficar no banco aí, a fama, o prestígio, tudo que você construiu aqui vai ficar. Quando eu digo que o mais importante é ser um soldado de Cristo, porque essa patente, se nós perseverarmos até o fim, sem sombra de dúvidas, iremos entrar nos céus e cantando o hino da vitória com ela. Né? Uhum. Mas tem um significado muito importante, além desses aí que você elenca, que é o significado de que um soldado, ele tem os princípios da caserna e tem os princípios divinos. O fato de hoje, por exemplo, ter essa discussão sobre o uso da arma, a liberação do uso da arma para a defesa, para as pessoas em geral, isso mexe mais com a cabeça de um profissional do que da cabeça de um crente? Bem, eu não vejo muita diferença nisso, né? Até porque eu já fui, recentemente, eu passei por uma experiência de ter que fazer novos exames psicológicos para renovar o registro de arma, essas questões todas, né? E uma das perguntas que me fizeram lá, pela profissional, né, era perguntando se eu estava ali constrangido, né? Eu disse, absolutamente. Até porque eu estou aqui para cumprir uma determinação legal, né? Então, o soldado em si... A pessoa lhe conhecia, sabia que era coronel, sim, sabia. Perguntou se eu tem estava habilidade. Ali, não sei se com que intenção, né? Mas eu disse que não, absolutamente, até porque todo aquele ritual, né, todas as normas, né, elas são feitas para o cidadão de bem. Porque o meliante não vai comprar uma arma legalizada, ele não vai... Quem quer passar no sinal vermelho não precisa saber que é proibido. Não é isso? Então assim, e o policial em si, quando ele vê uma pessoa armada, quando ele sabe que aquela pessoa tem uma arma legalizada, a princípio ele não oferece risco. O risco é para quem usa uma arma clandestina. O risco a princípio, é para quem leva uma vida aí de crime, né? Então, essas pessoas é complicado, porque a arma por si só não atira. Quem atira é quem está atrás da arma, né? E assim, a habilidade para utilizar também, oficialmente, deve ser dos homens de bem, mas tem muito meliante que a gente ouve falar que eu atirei sem querer, foi um acidente. Não. Por que é importante o treinamento, né? Porque é comprovado que quanto mais você treina, menos você atira, menos você faz uso da arma. Porque você sabe o mal Isso que você pode... Né? É estatístico. Você sabe o mal que pode proporcionar, né? Então, o profissional em si da área de segurança, ele está preparado para tudo. Tanto é que você vê aí um policial na rua, um agente de segurança, seja ele policial militar, civil, federal, rodoviário federal, enfim, armado, e aquilo não lhe agride. Diferente de você passar assim no local e ver uma pessoa ali entrar por exemplo, nos morros do Rio de Janeiro e ver alguém ali com um fuzil, ver alguém com uma pistola, aquilo lhe assusta. Mas o policial em si não, até porque aquela arma é um instrumento, como eu falei aqui no começo, é um instrumento de defesa, né? E quem anda armado, ele tem que ter essa concepção, não é porque eu estou armado que alguém me chama de feio que eu vou puxar a arma. Se eu fizer isso, eu não estou preparado. Até porque se chamar de feio, você não está muito errado, primeiro não. Considere, né, a possibilidade do cara não está errado, não. Né? Sem sombra de dúvida, né? Mas no geral, você tem testemunhos, você até hoje trabalha com segurança, né? Você não é mais segurança ostensiva de polícia militar, preventiva, mas trabalha com segurança. O mal se aproveita, os malandros já se aproveitam. Ele é crente, vamos fazer que ele não vai fazer nada, não? Não. Porque ele não vai reagir, não, que ele é crente. Não, isso não existe, né? Até porque tem um rapaz aí, né? Devemos considerar o que ele disse, porque ele é autor de uma segunda lei, né, chamada Newton, né, que a toda ação corresponde a uma reação, né, de intensidade igual e sentido contrário. Né? Então, o Newton era sargento da polícia, então da Bahia. Não é bom ir por essa onda, não. Né? Não é bom ir por achar que você é um servo de Deus, até porque você está ali exercendo, e a própria palavra diz que as autoridades são constituídas por Deus para castigar aquele que anda às margens da lei. A lei não é para quem não precisa dela. Exatamente. Então, nós não estamos aí para exercer o papel de policial, de juiz e de carrasco ao mesmo tempo. Absolutamente não. Mas estamos aí prontos para defender
a nós e à sociedade. Uhum. Em que ano foi? Em que época? Qual é a situação em que você conheceu Jesus? Você é de família de crentes? Não, muito pelo contrário. Minha família não era evangélica. Sua família é nordestina? Eu Como? sou nordestino, eu sou do Ceará. Meu Ceará. pai, minha família por parte de pai é do Ceará. Ali era mas... Padre Inciso, Romão Batista. Isso, mas... E a minha mãe é daqui. Minha mãe é de Sena Madureira. Ah, é? Minha mãe é de Sena Madureira. Alguém tinha que ser de bem nessa família. Tinha que ser alguém de uma boa índole, né? Eu vendo a índole. E Meus tudo amigos aconteceu. se amarram Eu quando falo eu isso. digo assim, pastor Cleme, que embora eu não tenha aceitado Jesus já depois de um certo tempo, mas a primeira vez que eu tive contato com a palavra de Deus, eu acho que foi por volta de uns 6 a 7 anos. Está com 18 agora? Eu não sou de 1918, não. Mas a primeira vez que eu tive contato com a palavra de Deus é porque a minha mãe, a casa da minha mãe lá em Cuiabá, tinha uns crentes que faziam aqueles cultos, ao ar livre. Uma zoada. Que maravilha, eu achava aquilo, né? E aí um dia... Você gostava? Gostava, eu achava a coisa mais linda aquilo, né? Mesmo pequeno. E aí convidaram, foram lá em casa nos convidar. E a minha mãe disse, eu não vou não, mas os meninos vão. Aí beleza. Eu e minha irmã mais velha e a minha irmã mais nova, né? Eu digo que eu devia ter uns 7, no máximo uns 8 anos, porque o meu irmão não foi, que ele era muito pequeno, e meu irmão é 6 anos mais novo que eu. Por isso que eu digo que devia ter por aí uns 7, 8 anos. Uhum. E lá eu ouvi falar de Jesus a primeira vez, ouvi falar em salvação, eu me lembro, nunca esqueço da palavra que foi dita lá, das duas estradas, da larga e da estreita. Os caminhos. E aquilo ficou no meu coração, né? E aquilo cumpriu-se o que está lá em Isaías 55:11, né? A palavra de Deus não volta vazia. Antes ela prosperará naquilo para que foi enviada, né? E até que um dia eu era capitão, isso foi no ano de 1994, então fazem aí 30 anos, né, que eu sirvo a Jesus. Na sua adolescência você guardou aqueles princípios, mas não confessou Jesus, é isso? Não confessei a Jesus. E em 94, mas eu sempre tive uma coisa comigo, olha, eu tenho que ter 3 coisas na minha vida, né? Eu sempre botei na minha cabeça isso. Eu queria um emprego, que eu entrasse embaixo e chegasse em cima. Uhum. Deu tudo certinho, né? Eu queria uma família, eu era doido para me casar já desde cedo. Acho que vamos dizer que eu tinha medo de morrer no Caritó, né? No Caritó. É difícil. Eu queria ter minha esposa, meus filhos, eu sempre sonhei com isso. E graças a Deus, Deus preparou para mim uma linda esposa, aí, a Elaína, né? Irmã do Aires Rocha, né? Que a gente só escolhe a mulher, os cunhados vêm no pacote. São os guardiões da Rua Silvestre Coelho em Rio Branco. Exatamente. E temos aí os nossos filhos, os nossos netos. E uma outra coisa, devido a eu ter ouvido isso lá, eu coloquei na minha mente, eu digo, olha, eu não posso morrer sem a certeza de salvação da minha alma. Você veio embora para o Acre, jovenzinho ainda, ou já era policial? Já, eu cheguei aqui em 87, né? Aos 24 anos. Já sargento da polícia? Já oficial. Oficial da polícia? Já oficial da Polícia Militar. Né? Eu tinha prestado o concurso, já tinha feito a formação e cheguei aqui oficial em 1987. Né? E o estado aqui era bastante complicado. Você não parece que nasceu em outro lugar, né? Pois é, mas... Se alguém não perguntar e se você não disser, ninguém vai dizer, não, eu não conheço esse homem, ele não é do Acre não, nasceu aqui não. Pois é. Você tem cara de acreano mesmo, né? Pois é, ainda bem, porque eu sou muito grato a esse estado por tudo que ele fez por mim, né? Por mim e pela minha família. Então, quando eu saio daqui, que eu passo 10 dias fora, a vontade de retornar é imediata. Né? Você quer ter um testemunho sobre a sua pessoa? Público? Sim. Em 1990, ao final do ano, para 91, eu era repórter e eu conversava com o recém-eleito governador do Acre, Edmundo Pinto de Almeida Neto, naquela época. E aí ele estava me mostrando os nomes das pessoas que iam trabalhar com ele. E eu perguntei, e esse rapaz aqui? Ele disse, escolhido pelo currículo. Escolhido pelo currículo. Eu nunca tinha ouvido essa expressão no serviço público, né? E era o seu nome para ser ajudante de ordem do governador do Acre. Mas pastor, a gente fica feliz e lisonjeado com essas questões porque todo mundo me conhece e sabe disso. Eu nunca fui atrás de ninguém para assumir nenhum cargo, nada, nem o cargo de comandante. Acho que todo mundo sabe disso no Acre, né? Não, nunca fui atrás de ninguém, muito pelo contrário, né? Eu sempre... E principalmente depois de convertido, né, eu sempre coloquei as coisas diante de Deus. Tudo que eu vou fazer,
eu coloco diante de Deus e digo com letras bem garrafais: Senhor, sendo da tua vontade, abre as portas. Se não for, fecha, bota um cadeado bem grande e tira isso do meu coração. Então, graças a Deus, é assim que eu tenho me portado, é assim que tem dado certo e pretendo ficar assim até os últimos dias nessa terra. A grande pergunta de sempre é: quanto mais crente, melhor? Quanto mais crentes, melhor? Sem sombra de dúvida, né? Cada dia um aperfeiçoamento, né? Nós não somos perfeitos, nós somos santos, mas não somos perfeitos, né? Por isso que nós nos aperfeiçoamos a cada dia, até aquele grande dia, né, meu pastor? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Agora, geralmente as pessoas ficam curiosas quando elas não aceitam Jesus de verdade, porque até algumas que dizem que aceitam ficam também. É assim: poxa vida, agora eu aceitei Jesus, mas aumentaram minhas provas. Ou as provas são iguais ao seu ver? Qual é a sua opinião sobre isso, né? É uma opinião, parece uma pergunta muito simples, mas não é não. Não é tão boba assim. Mas, na sua opinião, tudo vai se passar do mesmo jeito. A diferença está nas pessoas. Serem ou não. Não, veja bem, o que eu penso disso, né? Lendo as Sagradas Escrituras, a gente vê que o próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, né? E foi no plural. Algumas pessoas dizem que ele disse: teria aflição, e não é verdade. Aflições, no plural. O soldado, para ele chegar digamos assim, aos cargos mais elevados, ele passa por provas e mais provas, né? O médico, para ser médico, ele passa desde do ensino fundamental até a faculdade, sempre passando por provas e por provas. E o cristão não é diferente, não é diferente. Mas ter Jesus não é garantia de isenção, nem de... Não. Jesus não... Aliás, se a gente observar bem a Bíblia, meu pastor, quem prometeu todas as riquezas do mundo não foi Jesus, né? Alguém o tentou dizendo: tudo isso te darei se prostrado me adorares. A moleza não está do lado de Jesus. Não. Nunca esteve. Né? Não. Pelo contrário, aí é uma coisa minha, né? Eu fico com o que está lá em Provérbios 6,6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Preguiçoso, é verdade? É verdade. Então eu acredito que não. Não vou dizer que o crente vai viver eternamente em um deserto, absolutamente, não se deve fazer casa no deserto, mas a passagem pelo deserto, ela se faz necessária, sim, né? O deserto, eu já vi alguns pregadores, alguns teólogos, né? Não é um teólogo qualquer como o pastor Clemer, né? Como o irmão Célio, mas pessoas aí de renome, né? Que disseram o seguinte... Acadêmicos de verdade. Pois é, né? E que sempre disseram: olha, o deserto é um excelente local para você encontrar com Deus, né? No deserto ali a gente não... professor. É um professor, né? A gente não vai ter ali o shopping, não vai ter o supermercado, não vai ter o tacacá, uma pilha d'água gelada. Não vai ter nada disso, mas tem a glória de Deus, né? Ali e o bom do deserto também, se aqui tem uma outra coisa melhor, é que da metade para frente é a saída, né? É verdade. Da metade para frente é a saída. O pastor Luiz é que disse uma vez, falando do fundo do poço, ele disse: que bom que o poço tem um fundo, né? Então dali não tem mais... Vai subindo, né? Dali é subir agora, né? Mas você já passou por provas assim muito fortes, né? Já. As conhecidas suas, eu como jornalista cobri você no meio de uma negociação onde a vítima morreu, sério. Sim. Né? E como jornalista a gente observa, mas que é a perfeição das pessoas, né? Assim, alguma coisa podia ter sido feita. Como é que você se sentiu no dia em que você comandava a polícia e que um meliante invadiu a casa de uma pessoa e nem as negociações foram capazes de terminar com como é que chama em operações? Um desfecho satisfatório. Um desfecho satisfatório. Né? Pois é, meu pastor. Olha, essa foi uma das provas, porque você tem outras. Várias, inúmeras provas. Todo mundo tem outras. Eu passei 12 anos, os últimos 12 anos da minha vida, foram sempre envolvidos em operações como aquela. Durante muitos anos eu Você é formado nisso, né? Eu me especializei em gerenciamento de crise. E durante muitos anos eu participei de praticamente todas as rebeliões no estado do Acre. Todas, tanto aqui quanto em Cruzeiro do Sul, quanto em Tarauacá, onde tinha, eu era mandado para lá. Participei do assalto ao Banco do Brasil de Acrelândia, de Feijó. Da Universidade Federal do Acre?
Não, naquele ali não. Teve um aqui também. É porque as pessoas esquecem rápido, né? É verdade. Mas o profissional aí não esquece, não. Né? Pois é, então dessa aí não. Então, participei de várias e graças a Deus, na maioria delas, nós saímos vencedores, né? Quando eu digo maioria, porque sempre tem uma ou outra que tem um desgaste, porque ninguém entra, por exemplo, numa rebelião de presídio com a banda de música tocando. É claro. Né? Claro. O ambiente não é para isso. Né? Nessa situação específica ali, eu me sinto como aquele cirurgião renomado que fez aí 500 cirurgias. E uma. 499 com êxito, e uma vida se perdeu. Então, é um prejuízo inestimável, que não tem como se ressarcir uma vida. Lamentei muito, foi muito difícil para mim, pensando não somente nela, mas nos familiares dela, né, das pessoas que a cercam. A pergunta não tem um sentido de julgamento, não, mas sim, de aferição sim. do Agora, que é dificuldade de você gerenciar uma crise gravíssima sendo assim, crente. Pois é, se dissesse assim, o que você faria de diferente naquele lugar? Eu diria nada. Nada, não foi. Não, foi feito tudo dentro da técnica, a negociação estava tranquila e de repente aquele rapaz que estava lá com a moça resolveu tirar a vida dela, né? Você acredita em predestino? Não. As coisas estão... Não. Eu não sou adepto dessa filosofia de que nós já viemos para cá predestinados para isso e para aquilo. Não, eu acredito assim, que todo homem tem um destino que ele pode mudar, né? Eu acredito que todo homem ele veio para cá, veio para a Terra com uma finalidade. E essa finalidade foi nascer, crescer, aceitar Jesus como Salvador, servir a Ele e ir para o céu. Ele pode mudar isso, mas o destino do homem, na minha visão, é esse. Os demais, não, ele faz isso, mas é porque esse é o destino desse, daquele. Eu não acredito que Deus iria criar o homem, um para ser galã da novela da Globo e o outro para ser meliante. Absolutamente isso não passa pela minha cabeça. Cada um escolhe que lado do filme quer ficar. O homem tem o livre-arbítrio e nós somos hoje fruto daquilo que nós plantamos no passado. Né? Você ora nas situações de crise? Antes de eu sair de casa, em todas elas que eu estava saindo de casa... Não, eu digo, mas especialmente numa situação como essa... Né, sem sombra de todas elas. Senhor, vai na minha frente, não me deixe agir pela carne. Porque de repente você passa uma situação uma situação muito tênue, em que o policial muitas vezes ele não tem muito tempo para pensar. Ele tem, às vezes, frações de segundos. Pode tomar uma decisão. Para tomar uma decisão. E essa decisão depois será julgada, né? E quando eu digo julgada, não somente pela justiça, mas também pelas pessoas. E pela consciência, né? Ela vai ser julgada com muita calma, com muita tranquilidade, num ambiente totalmente diverso daquele, que não vai ter estresse, não vai ter adrenalina, não vai ter nada. Todo mundo vai dizer, olha, mas ali o coronel Clemente tinha que ter tirado a sua pistola e dado um tiro só para raspar o dedinho da mão esquerda daquele meliante. A unha do dedo mindinho do rapaz para não ferir a cutícula toda. Então, é assim que funciona. Então, não tenha dúvida que antes de eu sair de casa, colocando o meu equipamento, né, as rebeliões, por exemplo, nós tivemos uma época aqui que elas ocorriam muito aos finais de semana. Né? Então, inúmeras vezes eu saía de casa 3 horas da manhã, ou às vezes às 15 horas, quando eu estava no meio de um churrasco com a família. Ou do meio do culto na igreja, sai correndo. Muitas vezes, né? E a minha filha mais nova, né? E em casa nós fazíamos assim. A minha esposa sempre gostou de dormir até um pouco mais tarde, e eu, como soldado, sempre acordei muito cedo. Então eu ia, preparava o café dela, tomava café e eu levava para a aula. Nunca deixei de fazer isso. Ela mesmo diz hoje, quando eu acordava e o café não estava na mesa, eu chegava, mãe, cadê meu pai, mãe? Ela disse, minha filha, seu pai foi para o presídio às 3 horas da manhã. Então isso, quando ela fala assim, chega a me dar um negócio, assim, um arroz no peito, né? Mas ao mesmo tempo de grato a Deus, né? Por ter me livrado de todas essas situações, meu pastor. Uma vez no altar da Assembleia de Deus, no púlpito da Assembleia de Deus, você disse que estava passando por uma prova na sua saúde. E eu rodeei essas coisas, lembrando desses assuntos mais profissionais, por conta da nossa longevidade nas atividades como trabalhadores seculares, né? O senhor, ou você, como policial militar, e eu, da minha parte, como jornalista, né? Então, eu quero pegar daí para voltar, para resgatar uma outra situação sua de crise, de gerenciamento de crise. Você comeu um capitão com a mãe de uma moça que faleceu numa operação militar, segundo a narrativa de quase todos, por um acidente
causado pela imperícia de um soldado, uma blitz, no rumo do Conjunto Rui Lindo, se não me falha a minha memória, isso tem mais de 20 anos também. Tem quase 20 anos também. Falta mais ousadia da parte dos gerentes de crise para pregar a palavra de Deus no meio desses ciribolos, quando eles estão no auge do acontecimento, ao seu ver. Porque para você não me pareceu que quem me entrevistou fui eu, e você fez isso, e você pediu perdão à mãe e pacificou um ambiente tenso na cidade, comendo um capitão junto com aquela moça. Eu achei aquilo uma das coisas mais ousadas que um repórter podia fazer e das piores para alguém aceitar fazer, que foi o seu caso, junto com aquela mãe. Meu pastor, é assim, quando o nome já diz, é uma crise, não é uma situação comum, né? E claro que tudo tem técnica, mas tem muitas coisas que são Coração puro, subjetivas, né? É coração puro, né? Você já imaginou você chegar assim num local de uma ocorrência e ter ali uma mãe que acabou de perder um filho? Situação extremamente complexa, né? Eu sou pai, hoje eu sou avô, né? Já tenho aí 8 netos, cada um mais lindo que o outro. Mesmo? De 18 anos até 5 anos já tem. Já é um grupamento? Já é um grupo de combate. Um grupo de combate. Então, não é fácil. E nessas horas, a palavra de Deus, ela não tem lugar para ser proferida, pastor. Seja em qualquer ambiente, ela deve ser proferida. Hoje, infelizmente, estão querendo proibir ela de estar em alguns lugares, né? Chegou na polícia? Hoje tem alguns lugares aí que você praticamente não pode entrar, não pode distribuir uma Bíblia, etc. Né? Mas muito pelo contrário. Já não se pode botar uma cruz, já não se pode fazer muita coisa. Pois é, fala da Bíblia. Infelizmente nós vivemos aí esse tempo. Essa grande violência não é percebida pelo conjunto da sociedade. Mas a gente vai já falar disso. Pois é, então assim, aonde você chegar, né, que você pode usar a palavra de Deus, em que você, por pior que possa parecer a situação, mas a palavra de Deus, ela tem remédio para tudo, né? Ela é um bálsamo, né, pastor? Então ela é quem muda. Eu sempre digo que cada vez que eu leio a Bíblia, eu me sinto confrontado por ela e digo, meu Deus, tem misericórdia de mim. Essa é a realidade. E a Bíblia está aí justamente para isso. Em resumo, ela tem remédio para todos os males, né? É o que eu penso. Para cada situação tem uma palavra remédio, na sem palavra, sombra de dúvida. Né? Agora, está faltando isso, ao seu ver? Já começa a ser sentida a timidez ou a opressão dentro das estruturas de serviços como o policial? Não, pastor, muito pelo contrário. Eu tenho... não pode falar de Deus aqui. Não, porque eu tenho visto, na imprensa chegou. Eu tenho visto diferente isso nos quartéis, olha. É mesmo? Como eu tenho visto? Eu tenho, por exemplo, aqui em Rio Branco, o giro. Antes de sair para uma ocorrência, eles se reúnem, fazem uma oração. O mesmo acontece no BOPE. Enfim, eu vejo isso assim com muita satisfação, né? A Polícia Militar hoje está criando o seu grupo de capelania militar, né? Então, como eu estou dizendo, pelo contrário, estou vendo isso sendo intensificado. Mas há uma pressão claríssima contra o Evangelho. Mas isso a Polícia Militar não tem assimilado isso, não. Muito pelo contrário. O Coronel Luciano aí tem feito um excelente trabalho. Ele é crente, do Coronel Luciano, ele é cristão, sim, né? Tem um irmão dele, o Elton, que é pastor lá, junto com o pastor Jusemir, né? Na Assembleia de Deus, do segundo distrito. Ele é tenente lá na Polícia Militar. Então, assim, tem vários, né? Hoje o grupo de capelania está muito fortificado, o Sid Clay, que está à frente de tudo isso aí lá, tem feito um excelente trabalho, né? Então, pelo contrário, está sendo bastante incisiva a presença do Evangelho dentro das fileiras da Polícia Militar, até porque não tem diferença, né? Um luta com umas armas que tem, né? As armas, colete, etc. Mas o que protege mesmo, né? É a armadura de Deus. É a armadura de Deus, né? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, né? Então, a sentinela. Mas você percebe, Célio, que hoje em dia já chegou nas instituições como um todo uma opressão que até então era velada e agora está muito escancarada em quase todos os... Eu disse aqui, assim, no meio da sua resposta, na imprensa chegou isso, porque chegou mesmo, né? Hoje um profissional ele tem muito cuidado até quando vai falar sobre fé, porque ele não sabe com quem está falando, né? No ambiente que está falando, porque
se rejeita muito que as pessoas tenham uma opinião favorável, por exemplo, ao cristianismo, né? Isso é lamentável, é muito triste uma situação como essa, né? Isso está tão claro, assim, Mas é a sociedade, ela fortíssimo. está aí numa mudança muito grande, né, meu pastor, né? Hoje tudo é bullying, tudo você está discriminando, Preconceito. tudo é preconceito, né? E até a língua portuguesa, né? Você determinadas palavras hoje, se você falar, você é taxado aí Se não como... falar também. Exatamente, é taxado aí como uma série de coisas. Se você, eu sempre digo, você coloca aqui um grupo de adolescentes conversando, parece até que estão falando outro idioma, que eu vou entender muito pouco, acredito que o senhor também, né? Ao passo que se colocar alguém já mais experientes como nós, a língua vai ser outra, e se colocar os mais experientes, aí é que alguns desses jovens é que não vão entender, né? São dialetos completamente diferentes. Totalmente dos diversos, grupos, sendo do né? mesmo idioma, né? Eu cortei de propósito também, quando preparei para você me falar sobre experiências traumáticas sendo crente, né? E lembrei que e tudo que eu estou fazendo aqui é público, né? Tudo que eu estou perguntando é público. Tá aí, onde alguém quiser pesquisar, o seu testemunho na Igreja Assembleia de Deus em Rio Branco sobre uma situação de natureza pessoal, saúde, né? E eu estava aqui falando com um crente justamente, será que para quem não é crente não vai passar por essas coisas? Não, porque em geral, não sei se você teve a mesma sensação, você se converte, desaparecem os amigos, somem algumas coisas que você até então possuía, e a primeira sensação que você tinha de ter uma furada. Eu virei crente, agora todo mundo está contra mim, todo mundo se afastou de mim. Da mesma forma com as experiências espirituais refletidas no corpo das pessoas, né? Você tem esse tipo de visão em relação às provas por que você tem passado a vida inteira, não? Pastor, eu tenho glorificado a Deus, né? Pelas provas pelas quais eu tenho passado, sabe? Eu tive um câncer de próstata e fiz uma cirurgia no dia 5 de fevereiro de 2022 e a minha mãe, à época, poxa, meu filho, logo você, por que você, por que isso, por que? Eu falei, mãe, até isso eu glorifico a Deus. A senhora queria que fosse quem? Exemplo. Não, mãe, tá tudo certo, fique tranquila. De repente fosse alguém da minha família, que da minha família tem pessoas de todos os níveis, né? Fosse alguém da minha família que não tivesse condições de fazer nenhum exame decente. E que não fosse crente como eu. Exatamente, então... Tem muitos não crentes ainda? Bastante, tem bastante, né? O Senhor salvou meu pai aos 73 anos de idade, aos 81 ele partiu. Salvou a minha mãe, já praticamente no leito de morte, 30 dias depois ela partiu. Salvou a minha sogra, né? E, enfim, tem salvado. Mas se pergunta, né? Assim, poxa vida, sim, logo você que é tão pastor, tão crente. Aí agora recentemente também, o ano passado, né, em agosto, eu fui fazer como diz aqui o bom acriano, né? Tudo que eu comia ficava meio empanzinado. E aí eu achava que é porque eu não tenho vesícula também. Não, minha filha, isso é porque eu comi isso, comi aquilo, mas isso é bobagem. E a minha esposa foi e disse, não, vamos ao médico. E aí eu, como obediente que sou, vamos. E lá chegando o médico disse, olha, senhor Romário, eu vou passar para o senhor uma endoscopia e uma colonoscopia. Perfeito. Um comel, uma passador. Nem se balena. Não se valendo. Pois bem, e aí eu lá fazendo, fiz os exames e aí acordei já à noite, né? Que eu fiz à tarde. E à noite a minha esposa fez ali uma sopa, né? E eu tomando sopa e na mesa ela e a minha filha, né? E ela me disse, olha, meu filho, nós temos um problema. Diga, o que foi o problema? Aí ela disse, olha, o médico lá mostrou tal, isso assim. E pelo que ele falou, você está com um câncer. E quando ela me falou isso, pastor, a minha primeira preocupação foi olhar para ela e para minha filha, né? E quando eu olhei para as duas, aí a gente respira fundo e eu disse para ela, bem, minha filha, eu sou um soldado, 2 vezes, na vida secular e na vida cristã. E como soldado eu sempre vivi em lutas e em batalhas. Fique tranquila, Deus está no controle absoluto de todas as coisas e essa será somente mais uma batalha que nós iremos vencer e cantaremos o hino da vitória. Então, assim... Confirmou, era isso mesmo? E era isso mesmo, né? Alguns dias depois saiu o resultado da biópsia, confirmou um tumor no intestino, e acho que mais ou menos um mês depois, um pouco mais de um mês,
eu já estava sendo cirurgiado aqui pelo doutor Igor e o doutor Davi, ali no Hospital São Pedro, né? E pessoas que, se estiver assistindo, mando meus abraços, pessoas da melhor qualidade. Fui muito bem tratado por profissionais excelentes, né? Toda a equipe lá do hospital me trataram muito bem. E lá, pastor, eu tive a experiência, né, de ver Deus operando na minha vida, né? Eu vi o espírito da morte na minha frente, mas eu repreendi em nome de Jesus. Eu Como é sempre que digo, foi isso? eu estava deitado na cama e com 3 dias eu estava muito bem, pastor. Da primeira ou da segunda cirurgia? Na segunda cirurgia, todas as duas estavam. Essa última agora, com 3 dias, eu estava muito bem. Estava em pé, conversando, andando e tal, mas aí comecei a passar mal. Minha barriga inchou muito. E de repente eu não respirava mais, aquela dificuldade de respirar. E eu deitado na cama, quando eu olhei do lado, eu vi uma mulher. Essa mulher tinha os cabelos negros, compridos, o cabelo cobria o corpo dela. E quando eu olhei, ela pulou para cima da minha cama, como se fosse um sapo. E em ato contínuo, ela pegou um lençol negro, como se fosse de elástico, e se cobriu. Então ela ficou bem pequena, nos meus pés, bem pequena, com 1 metro assim. E ali eu repreendi em nome de Jesus, porque eu entendi que era o espírito da morte. E depois me levaram para o centro cirúrgico, colocaram uma sonda no meu nariz, colocaram um acesso lateral, eu já tinha um dreno e já tinha 2 soros no braço. Então eu estava assim, bem, situação periclitante. Primeiro dia, tiraram 1,7 litros de uma secreção verde, como se fosse lodo de caixa d'água, só com que eu comparei, aquela caixa d'água suja. E aí eu fui melhorando, né? Daquilo ali me fizeram, todo dia me furavam, né? Quem está no hospital sabe que todo dia você é furado inúmeras vezes. E os exames vieram melhorando. Mas teve um dia que eu estava com a minha filha lá e o médico disse para mim, seu Romário, amanhã nós vamos levar o senhor para fazer uma tomografia e a depender do resultado nós teremos que reabordar. E eu... Reabordar significa cortar de novo. Abrir de novo. E aí eu disse, sim, senhor doutor, vai fazer o quê, né? Vamos fazer o que for necessário. E ali eu fui aprender a clamar a Deus, que eu não sabia, né? E eu passei a noite em clamor a Deus. Não sei quanto tempo eu passei, parece que eu passei 2 minutos só. Mas no clamor eu dizia, Senhor, eu sei que Tu és poderoso para fazer mais do que eu preciso, mais do que eu imagino. Tu és o Deus que ressuscitou a Lázaro, que curou o paralítico e deu vista aos cegos. E aí, eu não sei quanto tempo eu passei clamando, pastor, até que eu ouvi uma voz no fundo do meu coração que me dizia, e o que você fará? Que eu pedi uma nova oportunidade a Deus, né? E aquela voz me disse, o que você fará com essa nova oportunidade? Minha filha dormindo, eu respondi em voz alta, eu quero ser um pai melhor, um avô melhor, um esposo melhor, mas acima de tudo eu quero te servir melhor, eu quero ser um servo melhor. E naquele momento eu tive uma paz tão grande, meu pastor, que eu consegui cochilar. Como praticamente dizendo, bom, daqui para frente está tudo tranquilo, se eu tiver que partir agora, está tudo certo. O certo é que 7h15 da manhã, mais ou menos, o doutor Igor já estava lá, e aí ele foi me examinar novamente. E quando ele me examinou, ele terminou de me examinar, ele olhou para mim, balançou a cabeça, e disse assim, Romário, hoje eu cheguei aqui 75% convicto, que eu iria lhe abrir de novo, mas o senhor melhorou. E me disse, o senhor não fará mais esse exame hoje. E eu glorifiquei a Deus, né? Muito grato a Deus. Vamos aguardar. E aí, pastor, eu aguardei 1 dia, 2, e estou aguardando até hoje, né? E outros dias, acho que uns 3, 4 dias depois, eu estou lá também. Esses 2 médicos eu não os conhecia. Eram 2 médicos diferentes que entraram para cuidar de mim. Muito distintos, pessoas elegantes mesmo, né? Pessoas assim... tem pessoas diferentes. Diferentes, não é que nem eu, senhor, não. Pessoas bem arrumadas. Assim, malamanhado que nem nós, não. Esse médico, pastor, ele estava de gravata, de cavanhaque, o cabelo um pouco grande, bem arrumado. Pensa num cara assim, bem arrumado. Quase bonito, né? Não, bonito mesmo. Esse era bonito, era lindo mesmo. E o certo, eu não me lembro o que ele falou comigo. O outro estava na porta, mas daqui a pouco eles saíram. E quando eu saí, eu falei para minha filha, viu que homens distintos, né? Bem arrumado, tá? Ela disse, pai. E quando eu saí do hospital, que chegamos em casa, a minha filha ainda não aceitou a Jesus como Salvador, e ela disse para mim assim, pai, aquele dia que o senhor falou do hospital, pai, aqueles médicos assim, digo, sim, filha, eu lembro sim. Ela disse, pois é, pai, mas naquele dia não tinha ninguém no quarto, não.
naquele dia só estava eu e o senhor lá. Tem. Eu disse, filha, a Bíblia fala sobre isso. Ela diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra, né? Então, pastor, por tudo isso eu glorifico a Deus, sabe? Eu me sinto realmente um privilegiado por ter passado por todas essas experiências. E nós falamos aqui no deserto. Se eu não tivesse passado no deserto, eu não teria tido essas experiências. Não sabia o gosto que tem sair, né? Não. Se não tivesse entrado, não sabia o gosto que tem sair, pois é, da passar da metade. Verdade. Você já é um melhor marido? Já é o melhor marido hoje? Olha, melhor pai? Já saiu do hospital sendo melhor pai, melhor marido? Por ser, pastor, cada dia, claro que nós seres humanos somos falhos, né? Todo ser humano, não adianta você dizer que é isso, que é aquilo. A gente procura ser. Cada dia você se policia mais, cada dia você procura errar menos. Mas eu acredito que devo ter melhorado em algumas questões. E estamos passando aí, como eu falei, por esse aperfeiçoamento. Né? Procurando pela prova e dando glória a Deus. Toma uma bilha d'água aí. Pois é. Coronel Romário Célio, ex-comandante da Polícia Militar do Acre, profissional renomado e respeitado no meio de onde trabalha até hoje. Você trabalha com segurança até hoje? Pois é, assim que eu saí da Polícia Militar, eu fui para a reserva no dia 4 de janeiro de 2011, né? E, à época, eu recebi alguns convites, né? Eu não vou dizer aqui, mas me senti bastante lisonjeado, honrado com cada convite. E fui para o Ministério Público, né? Cuidar da segurança institucional do Ministério Público, e lá estou até os dias de hoje, né? Trabalhando com que, quer dizer, já foi um sargento de empurrar manduquinha? Você já trabalhou naqueles fusquinhas da Polícia Militar do Acre? E me sinto honrado em trabalhar numa instituição séria como é o Ministério. Carro? Já. Já. É porque a polícia tem umas histórias. Hoje ela está melhor equipada, né? Assim, aqui mas eu já vi muitos soldados empurrar manduquinha. Não tenha dúvida que já fomos bastante carentes, né? A primeira arma da polícia que eu coloquei na minha cintura eu que mandei arrumar. 38 Taurus. Cano de mamão, né? Cano de mamão. A munição nós comprávamos, pastor, né? Aí ainda tinha alguém que criticava, mas a polícia que tem que te dar a munição. Quando a imprensa falava alguma coisa, algum poderoso pulava querendo negar e atacar a imprensa nessa época, né? Mas nós já tínhamos até policial militar, até comandante da polícia, que foi o caso do Roberto Ferreira, que inclusive era colega nosso também na Associação dos Jornalistas. Ele escrevia e se apresenta até hoje como jornalista. Foi coronel, ele pregava uma polícia sem arma. E na década de 80 ele tentou fazer uma polícia militar desarmada. E ele ficou muito conhecido por isso. Pois são ideias assim. E depois disso, aí o sistema pregou a polícia militar com bala de balata, de festim, né? Porque a gente não só via os soldados empurrarem os carros, como também assistia depois e tinha que escrever a respeito de policial que tentava atirar para se defender e não saía nada. Pois é, o Coronel Roberto é uma referência para nós, né? Um homem de uma... Acho que ele foi um dos maiores intelectuais a assumir o comando. Sem sombra de dúvida, é um homem que eu tenho profundo respeito e admiração por ele. Está onde ele? Está em Brasília? Ele está em João Pessoa, está morando hoje em João Pessoa. Os acreanos estão tudo em João Pessoa, mas só tem nós aqui esperando a hora da passagem. Pois é, e é claro, a gente respeita a ideia do Coronel Roberto, né? Mas eu não vejo por esse lado, né? É claro que muitas pessoas até defendem a tese que nós temos que ter um canhão, que temos que isso e aquilo. Na realidade, eu também penso diferente. Também não precisa nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Exatamente. O que o policial tem que ter é uma arma que dê a ele uma coisa chamada stop power, poder de parada, né? Mas eu usar uma arma que eu vou dar um tiro aqui, ela vai transfixar 3, 4 paredes, para que isso? Ah, mas o meliante tem, tá? Mas ele é meliante, eu não sou. Eu sou um policial, meu tiro é um tiro responsável. Então eu não posso colocar em risco a vida dos outros. Tanto é que o policial, pelo correto, ele tem lá um semáforo chamado semáforo do tiro, né? Em que a luz vermelha é público. Na presença do público você não pode atirar. Ah, mas ele atirou em mim. Sim, mas eu não sou um bandido. Eu não vou atirar. Jogo, né? Eu tenho que resguardar a população. Né? Então não posso sair de maneira discriminada dando tiro e fazendo isso, fazendo aquilo. Até as nossas perseguições não é para sair correndo atrás de alguém de maneira discriminada. Aí. Atabalhoada, Como dizia né? meu pai,
desembestado. Desembestado. Não é isso não, né? Pelo contrário. Ajumentando, Exato. assim de uma vez no meio do... As perseguições, elas devem ser feitas Ajumentando. com manobras de viatura, é o ideal. Embora a sociedade nos cobre muitas vezes uma postura diferenciada, né? Que às vezes a sociedade não quer um policial de paletó e gravata, ela quer um de AR-15 mesmo na mão. É claro. Muitas vezes ela diz isso. Então o fato de andar desarmado, talvez, não sei se é o caso, é uma cópia talvez do Bob, né? O policial londrino é chamado de Bob, né? Da polícia de Londres, né? Fleumática, isso. Mas que atira que igual a da... Pois é, mas Paraíba, mesmo assim, com tudo isso, com o Bob londrino, né? Lá, na Scotland Yard, nós temos um brasileiro lá que morreu. Morreu, Jean? Jean, alguma coisa, não lembro bem o nome dele, né? Que no foi metrô, acho que foi. No metrô, exatamente. Pô, ali não tem perdão, não. Não tem conversa, né? Não. Recentemente, nos Estados Unidos também. Todo mundo acha bonito o filme da SWAT, mas no seu bairro, quando a polícia chega... A polícia é como um quebra-mola, pastor. Na nossa rua é maravilhoso, já na dos outros já incomoda. É mesmo. Né? É assim que funciona. Agora, como é que você virou líder do Ministério de Senhores da Assembleia de Deus? Eu associo esse negócio desses senhores, graças a Deus que eu nem lá eu não vou, entende? Porque parece um bando de velhinhos, anciãos da Assembleia de Deus. Pois e você não pastor. tem cara de velhinho da Assembleia de Deus. Pois é, pastor. Ali é o seguinte, quando a gente é chamado para uma missão, especialmente... Você sabe que eu acabei de infringir uma regra, né? Que eu vou pagar um preço por dizer que só tem aquele monte de velhinha ali, né? Eu vou pagar esse preço. Na realidade, quando a gente é chamado para assumir alguma missão, como soldado que sou, eu sempre aprendi o seguinte, olha, não me pergunte do que sou capaz, apenas dê minha missão. Né? É uma máxima nossa. E quando o pastor Luiz me convidou, né? Eu não entendo nem que seja um convite, eu já entendo como uma intimação. E nem vai perguntar por quê, se eu tenho cara de velho também de senhores. Exatamente, eu já entendo como uma intimação. E é de senhores, não é Ministério dos Anciãos, exatamente. Né? Eu estou limpando minha barra aqui, porque vai que eu sou retaliado depois. Pois é. E assim, se nós, qualquer crente, qualquer integrante da igreja, ninguém é desocupado. Claro. Todo mundo tem uma série de atividades a serem feitas. Só é chamado por Deus quem tem muito o que fazer. Quem tem muito o que fazer. Quem não faz... Quem não tem nada para fazer. Quem faz, tem 10 coisas, ele vai fazer 11. Quem não faz, não vai fazer nenhuma. Não tem jeito, não. Então, eu até disse para o pastor na época, não, pastor, sem sombra de dúvida, o senhor está me convidando, eu aceito, claro, né? Porque se for olhar para mim, se for olhar para a minha capacidade, se for olhar para os meus afazeres, eu morro sem fazer nada. Morro sem fazer nada. E vou chegar nos céus com as mãos vazias, não dá tempo nem para sair com as crianças, né, para passear. Né? Se for observar tudo, mas a gente, olha, Deus é tão maravilhoso que a gente arruma tempo para tudo. A gente arruma. Remir o tempo. Remir o tempo, exatamente. Né? É porque as pessoas perdem muito tempo, amigo. Vejam quanto tempo se gasta aí, vendo com todo o respeito que tem por aqueles que assistem, né? Mas hoje tem novela das 6, das 7, das 8, e ainda tem agora a novela coreana, ainda tem a novela mexicana, ainda tem um monte de coisa aí, né, que as pessoas assistem. Quanto tempo se gasta com as redes sociais, com o WhatsApp, com o TikTok, com sei lá. Não dá para dar nem meia hora para Deus, não? Aí, como diz o pastor Luiz, quanto você leu da Bíblia hoje? Né? Aí você, não tive tempo, mas tempo você faz, né? Todo mundo só tem 24 horas por dia, não tem ninguém que tenha 24 horas por minuto, não. Né? E aí você cuida lá do ministério, você quem pensa as atividades, tem um grupo que pensa, quais são as melhores atividades do Ministério de Senhores da Assembleia? Eu sei, particularmente, porque eu fui muito bem recebido, a única vez que eu participei, porque eu sou do pessoal da juventude, né? Ali do MJAD para baixo, né? Tá certo. Que é a juventude. Vocês que são do Ministério dos mais velhos, dos idosos, dos senhores da Assembleia de Deus, cantam muito bem, parabéns, tá? Até digo pro pastor aí que eu acho que as irmãs ficam morrendo de inveja da gente quando a gente canta ali. Não sei se foi por causa da minha humilde e modesta participação. Sem sombra de dúvida. O senhor que abrilhanta lá, sei, pastor, o senhor sabe disso. Esse negócio de cantar é um ministério. As nossas irmãs, elas são para nós As nossas irmãs são o nosso modelo, né? Nossas irmãs as mulheres da Assembleia de Deus. As mulheres são fantásticas. Sinceramente, pastor. As mulheres para nós são o nosso modelo. A gente até pede constantemente a ajuda delas. Olha, não deixa seu marido em casa, empurra ele para fora. O dia que joga aquele time nojento lá, então, aí os caras querem ficar times ruins lá de futebol,
ele tem uma certa influência ainda, mas os irmãos não estão libertos Não ainda. Pois é, então, eu sempre digo assim, não deixe ele em casa, empurra, mande ele para a reunião de senhores. E o ministério é novo, mas digo que já é um bebê que já nasceu grande, Antes né? que o senhor saia daqui sem ninguém lhe imputar nenhuma culpa, deixa eu falar logo assim, aquele time a que o senhor se refere é aquele dos filisteus, né? Aquele lá, deu aquelas cores lá, né? Aquelas Duas coisas, cores. não é bom nem falar o nome. Não vamos falar não, porque pecado atrai pecado. Coronel Maricélio, líder do Ministério de Senhores da Assembleia de Deus em Rio Branco, servo do Senhor e nosso irmão, nosso amigo. Obrigado pelo convite, aceito, tá? Eu fiquei muito honrado que você tenha vindo aqui. Pastor, olha, eu é que fico feliz em poder estar aqui e participando desse Pod de Crente, que quem estava com inveja era eu, que não tinha vindo ainda, né, dos irmãos aí, né, todos eles eu tenho assistido. E eu estava economizando destratamento, porque quando você foi aos outros programas, eu fiquei aqui assim, só de mal vou deixar ele por último. O derradeiro. O derradeiro. E assim, pastor, pela sua vida, eu assisto todos eles, pastor, sabe? É todos eles eu assisto, né? Então voltamos para aquele negócio da novela, né? Pois é, todos eles, eu não assisto televisão, tempo, pastor. O tempo que eu tenho livre eu vou para o YouTube. Aí eu vejo coisas que me interessam, como o Pod de Crente, como os cultos que eu não pude vir, estou assistindo todos eles. E eu fico lisonjeado com o convite, né? Fico feliz em poder compartilhar das nossas experiências e certamente abençoar também as pessoas através dos testemunhos que nós falamos aqui. E saiba que isso não é um privilégio unicamente do irmão Célio, é um privilégio seu, está ao seu alcance. O Deus que nós servimos morreu por cada um de nós. E que Deus continue derramando graça e unção, meu pastor, sobre o senhor, sobre sua família, sobre o seu ministério, especialmente sobre esse programa. Amém. Esse aqui é um privilégio muito grande para mim, como profissional e como crente. Nunca esperei que eu parasse num programa desse. Está sendo uma bênção para a minha vida. Amém. Está me reinventando, é uma experiência. Eu ainda vou testemunhar sobre isso, porque o que eu queria não era nada disso. Amém. Eu fugi muito desse programa aqui. E agora não quero mais fazer nada mais. Deixa os irmãos fazer o resto. Tá certo. Obrigadão, tá? Eu que agradeço, pastor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Se você crê, como eu e o Coronel Romário Célio, diga como nós dizemos. Amém. Até o próximo Pod Crente. A paz do Senhor.